Seja bem-vindo à aula de número 19 de Cântico dos Cânticos. Bem-vindo você que está entrando aqui pelo YouTube comigo, bem-vindo você que está entrando aqui pelo Instagram comigo ao vivo. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez, mais uma live. Lembrando que esse estudo tem um total de 24 aulas, nós estamos na aula de número 19. E você é muito bem-vindo nessa manhã. Quero já pedir para você, nessa manhã de sábado, para você pegar o aviãozinho que tá aqui, ó. Encaminha para o seu amigo, para sua amiga, encaminha para sua mãe, para o seu irmão, para alguém que pode, junto com você, aprender aí sobre Cântico dos Cânticos. Nós vamos hoje examinar o trecho que está em Cantares. Nós vamos olhar, claro, como sempre, fazendo uma revisão a partir da aula passada. Nós vamos olhar do trecho do capítulo 5, versículo 8 até o 6, 5, tá bom? Então já pega a sua Bíblia aí, Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler o 5, do 8 até o 6, 5, beleza? Lembrando que esse estudo é um estudo do IHOP, do International House of Prayer, autorizado pelo Mike Bickle. Nós estamos estudando o livro de Cantares, segundo a interpretação espiritual. Esse é um livro escrito para ser lido e também foi escrito literalmente para o contexto do amor romântico, amor entre um homem e uma mulher, mas nós estamos fazendo também a interpretação simbólica espiritual, onde Salomão aponta para a figura de Jesus, que é o rei, o noivo, e onde a Sulamita aponta para a figura da noiva, que é a igreja, e também há algumas aplicações que nós podemos tirar para nós como indivíduos, ok? Então, já sem demora, pega aí a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, no capítulo 5, e a gente vai ler. Então, como eu disse, essa é a aula de número 19, né? São 24, então nós estamos acabando aí, fique comigo até o final. Provavelmente, eu estava fazendo as sextas-feiras, mas eu ia agora viajar para Israel. Na verdade, amanhã era para eu viajar para Israel, mas por causa do contexto da guerra e tudo que está acontecendo, a gente teve que adiar a viagem, então provavelmente vai continuar nos próximos sábados, tá bom? Pra gente finalizar aí até o mês de novembro, a gente finaliza esse estudo. E eu espero que esteja sendo um divisor de águas assim na sua vida, que você esteja aumentando aí seu amor por Jesus, crescendo em maturidade, porque esse é o objetivo do livro. Como a noiva faz para crescer em maturidade e em paixão pelo noivo. Esse é o nome do nosso estudo aqui, Paixão pelo Noivo, ok? Então, eu queria só encorajar você que esse livro não é um livro para você ler uma vez, uma ou duas vezes. É um livro para a gente incorporar, um livro para a gente colocar na nossa vida de oração, sobretudo, tá? Onde a gente pode encontrar nesses textos, nesses versículos, frases, expressões-chave, eu vou chamar assim, expressões-chave que tocam o nosso coração e que também tocam o coração de Deus quando a gente fala no nosso tempo de adoração, no nosso tempo de oração, no nosso tempo de meditação da palavra. Sabe quando a sua carne está gritando, quando o diabo está dizendo várias mentiras na sua mente, quando você está pensando em desistir. Jesus, quando ele foi lutar contra Satanás na tentação do deserto, ele disse, está escrito. E eu quero encorajar você a pegar o Cântico dos Cânticos e ter esse livro como um arcabouço de oração para a sua vida. E quando o diabo vier, e quando a tentação vier, e quando você sentir o seu amor esfriando, que você possa usar os trechos desse livro como Jesus fez, está escrito, e usar mesmo essa palavra aí no seu clamor, ok? Então nessa última aula que a gente teve na aula de número 18, volta um pouquinho aí no capítulo 4, a gente viu o capítulo 4, versículo 16, que foi um versículo chave, que diz assim, acorde vento norte, venha vento sul, sopre no meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre no seu jardim e saboreie dos seus deliciosos frutos. O que a gente viu então? A gente viu a noiva fazendo uma oração muito corajosa, uma oração muito importante. Ela pediu os ventos do norte, que a gente já falou aqui, que são as pressões, que são as adversidades. Os ventos do norte tinham a ver com os ventos de inverno, aquele vento frio, amargoso. E ela clama, ela pede pelos ventos do norte, que são os ventos de pressão, de adversidade. Mas ela também pede pelos ventos do sul. Ela pede essa combinação de ventos. Os ventos do sul são os ventos da primavera, os ventos quentes, os ventos de bênção, sabe? Ela pediu que as duas coisas soprassem no seu jardim, que é o seu coração.
E, gente, é muito fácil, né? A gente orar pelos ventos do sul, né? É muito fácil a gente pedir ao Senhor por bênçãos, para que o Senhor nos faça crescer, para que o Senhor nos prospere. Mas a verdade é que essa donzela, essa noiva, ela entendeu algo. Ela entendeu que, além de qualquer conforto, ela deveria clamar e pedir ao Senhor o que fosse necessário para que ela crescesse em maturidade e em amor por Jesus. E Jesus é um rei cheio de amor e ele responde à oração. Por isso ela diz: desperta vento norte, vem vento sul, sopra no meu jardim. Ela está dizendo basicamente assim, ó, deixa soprar de tudo na minha vida. Que ambos soprem. Por quê? Porque quando soprar tanto os ventos da dificuldade como os das bênçãos, os aromas da graça de Deus, ela fala, né, do cheiro, né, desse suave aroma, os aromas da graça de Deus, da presença de Deus vão fluir da minha vida, vão fluir do meu coração, não importa qual seja o vento que sopre. Então, ela está experimentando essa graça fluindo na vida dela. E aí a gente vai olhar daqui a pouco como é que as filhas de Jerusalém interagem com isso, porque as filhas de Jerusalém são essas crentes mais jovens, mais imaturas, e elas ficam perplexas de ver a sulamita, a noiva, pedindo pelos ventos norte e vento sul, e elas veem aquela graça de Deus fluindo na vida dela, a partir do lugar de dificuldade, do lugar de bênção, e elas vão fazer algumas perguntas interessantes, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Mas ela não faz só essa oração, vento norte, vento sul. Ela também fala que ele entre no jardim e coma do seu fruto. E a gente também falou isso na aula passada, que comer o fruto significa ela dizendo: eu quero que o rei encontre prazer no que está acontecendo na minha vida. Porque eu descobri que eu não sou apenas uma herdeira do rei, alguém que se beneficia daquilo que o rei tem, mas eu descobri que eu também sou a herança do rei. E é isso, a igreja foi dada a Jesus Cristo pelo Pai como herança pelo seu penoso trabalho. A nossa vida, nós devemos viver para ser o prazer e a herança de Jesus. E você vai perceber, como a gente viu aqui ao decorrer do curso e na última aula, que esse trecho do 4,16 que a gente leu e que a gente deu ênfase na aula 18, é o trecho onde o coração, o jardim, né? Essa figura do coração é o jardim é o coração, onde o coração dela passa a ser o jardim dele. Quantas vezes a gente vive como se o nosso coração fosse nosso, né? Como se a vida fosse para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio benefício. Mas ali ela descobre que o meu amado entre no seu jardim, ou seja, o meu coração não é mais meu, a minha vida não é mais minha, a minha vida pertence ao rei. A minha vida pertence a ele e ele é digno de entrar nesse jardim e comer e receber frutos e se alimentar daquilo que foi gerado na minha vida. Então é isso, essa foi a mudança da aula passada, que ela não está mais focada no fato de que ela tem uma herança nele. A igreja não deve estar só focada no fato de que ela tem uma herança em Cristo, embora isso seja verdadeiro e a gente vai receber, mas a igreja precisa crescer em maturidade e entender que agora Jesus tem uma herança nela. Ok? Então, ele aparece, e a gente viu isso também, como o Jesus do Getsemane, né? Do jardim da aflição. Venha ao seu jardim, tome posse, e aí você pode olhar no 5:2, e aí pra frente a gente leu junto, né? Ela dizendo, ela ouvindo a batida na porta, e como que se ela estivesse dizendo: olha, eu quero experimentar, eu quero deixar ele entrar. E eu quero que você, ó rei, experimente algo novo comigo. Eu estou passando pelo lugar da dificuldade. E eu estou fazendo isso e fiz isso por amor. E Jesus está convidando ela então para entrar nessa comunhão das aflições. A gente também falou na aula 18, se você quiser entender um pouco mais, você volta na aula 18. Até, gente, se eu não me engano, eles tiveram um probleminha para colocar no YouTube, mas vai entrar a aula 17 e 18 essa semana no YouTube, tá? Então vocês vão poder rever aí se vocês quiserem. Aí vamos então para o 5:2, ele diz: abre para mim. E aí ela responde no 5, do 3 ao 5. Já tirei a túnica, o meu amado pôs a mão na tranca, meu coração palpitou, levantei para abrir, os meus dedos vertiam mirra, a gente viu tudo isso. E aí a gente falou do teste de maturidade, o teste duplo de maturidade. Então,
no capítulo 5, versículo 6, a gente vai ver que ela abre a porta e ela diz assim: eu abri, mas o meu amado se foi. O meu amado havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas não o encontrei. Chamei, mas ele não respondeu. O que está acontecendo aqui? Depois que ela pede pelos ventos norte e vento sul, ele bate na porta, ela quer abrir, ela quer desfrutar da presença dele. Quando ela abre, a presença não está mais lá. A presença dele foi retirada temporariamente da vida dela. E a questão por detrás aqui, a gente conversou bastante disso também na última aula, é como se o rei estivesse perguntando para essa donzela: você está nisso por mim? Mesmo que você não sinta o prazer da minha presença nesse momento, você continua nisso por mim e por mim somente? E não só isso, não só a presença dele foi afastada, mas também no 5:7 a gente viu que ela foi procurar pelo noivo, mas as sentinelas que deveriam proteger, as sentinelas que deveriam cuidar, enquanto faziam a ronda na cidade, bateram nessa donzela, feriram a donzela, tomaram um manto dela e ela foi machucada. Então no 5:7 a gente vê os vigias, que a gente fez uma correlação, uma interpretação simbólica com aqueles que são autoridades no corpo de Cristo, aqueles que deveriam cuidar, que deveriam zelar, que deveriam proteger, pois são esses mesmos que acabam batendo, ferindo, atacando e tirando o véu, que é a simbologia da sua cobertura. Então veja, o que a gente viu em resumo é que as duas coisas que ela mais valorizava, primeiro, experimentar a presença do rei, desfrutar da presença do rei, e segundo, ser eficaz no ministério, sabe, fazer a corrida, cuidar daquilo que é importante para o rei, que é a cidade, as pessoas. Você percebe que essas duas coisas foram temporariamente suspensas na vida dessa donzela. E a pergunta da hora, a pergunta implícita para esse texto e para essa donzela é: o seu amor é verdadeiro? Você vai andar com o rei? Você vai andar com Deus por causa de Deus e não apenas pelo que você sente, ou por quanto você vai ser usado pelo Senhor, ou por quão grande é o tamanho do seu ministério? Você vai fazer isso apenas por Jesus, ou melhor, primeiro por Jesus? E a resposta dessa donzela e a figura que a gente vê aqui é que sim. É onde a gente parou na aula passada, daqui que eu quero continuar para frente. Ela diz no 5:8, e a gente vai prosseguir daqui: ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam que estou doente de amor, estou enfermo de amor. Então o que ela está dizendo? Eu tô nisso por causa do rei. Eu tô nisso não é por causa de sentir algo gostoso. Eu não tô nisso só por causa do ministério ou por causa do que eu posso fazer junto com ele. Eu estou nisso por ele. E a minha pergunta é: você está nisso por Jesus? Sabe, nós podemos dizer como essa donzela: estamos doentes de amor, estamos enfermos de amor. O que significa dizer: nós queremos o Senhor, queremos Ele em primeiro lugar. Às vezes a gente usa essa terminologia: eu quero só Deus. Isso não é inteiramente verdade. Eu acho que o mais acurado, o mais correto é a gente dizer: eu quero primeiro o Senhor. Sabe, porque tá tudo bem a gente ter relacionamentos dentro da vontade de Deus, a gente ter bênçãos de Deus na nossa vida. Deus quer essas coisas. Na verdade, tudo que é bom na nossa vida vem das mãos dele. Mas não se trata apenas de querer só ele, mas sim de querer ele primeiro e mais do que as outras coisas. Então, eu queria perguntar para você, se você pudesse olhar para a vida da donzela hoje através desse texto de Cantares: estou enfermo de amor. Ela está expressando: o que eu quero mais, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é ele. Você pode dizer a mesma coisa? Bom, eu acho interessante algo que o Mike fala nesse estudo, que nós precisamos passar pelo capítulo 5 de Cantares, nessa jornada de maturidade, como indivíduos e como noiva de Cristo. Nós precisamos passar por esse teste de maturidade. Esse teste onde vai ser retirado de nós o conforto, vai ser retirado de nós muitas vezes a utilidade. Nós precisamos passar por essa porta do capítulo 5
para entender se a nossa intimidade é intimidade ou ela era só um interesse disfarçado de intimidade. Faz sentido o que eu tô falando? Então, não tem como pular essa porta do Cântico 5. Uma hora, esse teste de maturidade, ele vem na nossa vida. E a verdade é que tem uma dimensão do Rei Jesus, tem uma dimensão desse lugar de comunhão que nós não conheceremos e não experimentaremos se nós não estivermos nos ventos norte, nos ventos sul misturados. Se nós procurarmos e não encontrarmos, se nós não formos feridos, machucados. Porque são nesses momentos de amargor, de dificuldade, é que nós escolhemos se somos fiéis porque o amamos ou se somos fiéis só quando as circunstâncias são favoráveis. Se nós continuaremos fiéis mesmo quando nós não vemos ou não sentimos nada no mundo natural. E, gente, às vezes é isso mesmo, às vezes a gente não sente a presença de Deus. A gente viu isso um pouco na última aula. E a nossa primeira tendência, quando a gente para de sentir a presença, quando as coisas estão difíceis na vida, no ministério, ou quando aquela coisa, aquela bênção que a gente tanto desejou e tanto orou não acontece, está sendo retida, quando a gente está nesse lugar, a gente às vezes fica deprimido e a gente começa a reclamar e é muito natural, até muito humano reclamar, e mesmo que seja um reclamar de forma educada, mas Senhor, e isso? Senhor, e essa promessa? Se você olhar, eu vou trocar a palavra, não é nem reclamar, seria lamentar. Lamentar é uma palavra mais acurada. Se você olhar os salmos muitas vezes estão repletos de lamento. Senhor, e isso? Senhor, e aquilo? Davi falava com Deus, falava com a sua própria alma, e é bíblico lamentar. É bíblico você inquirir a Deus sobre as coisas que não estão acontecendo da forma como você gostaria que acontecesse. Eu já fiz isso muitas vezes, de parar no meu quarto e falar assim, Deus, eu não estou entendendo, eu estou lamentando por isso, lamentando por aquilo. Mas sabe, eu queria entrar nisso com você nessa manhã, que existe uma graça para além do lamento, que é uma graça que extrapola esse lugar de apenas inquirir Deus. É como se a gente pudesse, nesse momento de vento amargoso, como se nesse momento onde a gente não sente a presença, onde a gente é ferido, é como se a gente estivesse numa musculação. Vou colocar dessa maneira que eu acho que fica mais fácil. E a gente tem a oportunidade ali de exercitar o músculo da fé. Porque é na dificuldade que a fé é exercitada. Gente, fé na bonança não é fé, é evidência. Mas quando a gente está ali na escassez, na dificuldade, no lamento, e nós dizemos, Deus, tá ruim demais isso aqui, tá muito complicado de lidar, eu nem tô entendendo mais por que eu tô nisso, por que eu tô fazendo isso, tá tão difícil. É nesse momento que o músculo da fé, ele recebe o estímulo para ser ativado. Então a gente tem a oportunidade de lembrar, eu não tô nisso só por causa de um ministério abençoado, eu não tô nisso só porque eu gosto de sentir a presença de Deus, eu não tô nisso só porque Ele é meu provedor e me abençoa e cuida de mim, não, eu tô nisso por amor, eu tô fazendo isso por você, Jesus, e você pode se lembrar, para além de lamentar, você pode se lembrar, é por causa de você, Jesus, que eu tô fazendo isso, e a gente realinha o nosso coração, sabe, e depois de algum tempo, desse coração realinhado, se você andar no automático, a dor vem novamente, porque a gente é carne e a gente enfraquece mesmo, mas aí, de repente, a gente volta de Senhor, por que tá me incomodando tanto mesmo? Já não tá mais fazendo sentido. O músculo. Sabe, gente, tudo que eu tô falando aqui é muito fácil de pregar, mas é preciso um nível de consciência e dependência do Espírito Santo para viver isso nessa jornada de maturidade. Quando tem muita coisa contra você, circunstâncias contra você, pessoas contra você, você se pergunta, Deus, por que eu tô nisso mesmo? Por que eu não desisto? Mas então a palavra e o Espírito nos levam a exercitar esse músculo e eles, crescem dentro da gente e a gente pode dizer, eu tô fazendo isso por Jesus e por Jesus somente. É porque eu amo, é porque eu tô enfermo de amor, eu tô fazendo isso por você, Deus. Sabe, não interessa quantas vezes você tenha que exercitar esse músculo e eu desconfio que ao longo da vida vão ser muitas vezes. Mas a pressão, esse momento de dificuldade, ele serve para uma coisa.
Se você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida, pelo menos grava isso no teu coração. É a pressão que realinha o nosso coração. É a pressão que realinha a nossa mentalidade. É a pressão que faz a evidência, ou melhor, que diagnostica a presença real do amor nas nossas vidas, do amor por Deus. É na pressão que você descobre se você está ali por amor mesmo ou se era pelos benefícios. Sabe, esse realinhar de coração é como reescrever algumas coisas no nosso espírito, sabe? Isso vai fortalecendo, vai amadurecendo o nosso coração. Porque à medida que a gente vai se comprometendo com Jesus, se comprometendo com o reino, se comprometendo com o Espírito Santo, ele vai concedendo mais graça. A gente não consegue fazer isso sozinho, a gente depende dele, mas ele vai liberando mais graça pra gente andar em amor, pra andar em dependência. E isso vai indo pra um nível cada vez mais intenso, exercitando cada vez mais esse músculo da fé. Ah, Senhor, nós estamos nisso porque nós te amamos. Nós estamos nisso porque nós estamos enfermos de amor. Então, acho que Romanos 5:5, se você quiser abrir. Eu não deixei aberto, devia ter deixado aberto aqui. Mas você pode abrir rapidamente aí. Romanos, capítulo 5. Diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Esse exercitar do músculo da fé é isso. É o Espírito Santo derramando esse amor nos nossos corações e gerando em nós esperança. Mesmo esperança, gente, não é quando a gente tem uma expectativa legal de futuro. Esperança, na verdade, só é esperança quando não tem nada visível, natural, afirmando aquilo, mas você continua crendo. Lembra o texto bíblico que diz que Abraão, crendo, ou Abraão contra toda a esperança creu. Abraão não podia ter filhos, naturalmente, ele não poderia ser o pai da fé. Mas ele creu, ele teve fé, o Espírito ali derramou sobre ele essa graça de crer. E por isso a esperança não o decepcionou. E ele viu a concretização da promessa de Deus na vida dele. Então o Espírito é quem concede essa graça, esse amor derramado nos nossos corações, no meio da luta, no meio da dificuldade, para que nós possamos continuar esperando no Senhor, avançando na nossa maturidade. O que muitas vezes a gente faz é que quando tá tudo bem, quando o ministério tá acontecendo, quando tem dinheiro, quando tá só os ventos sul soprando, vou colocar dessa maneira na nossa linguagem simbólica, a gente fica às vezes tão atarefado com as coisas. A gente entra no flow, no automático ali, e você simplesmente, Jesus, um beijo, tô aqui com você, e vida que segue. E você continua. E aí você tá naquela onda de favor, e é bom, e é Deus que libera isso. E de repente você vive um avanço financeiro que você não estava esperando, você vive aí um milagre que você não estava esperando, e aí você tá naquela correria e você, Jesus, é isso, um beijo, olha que lindo, você é tão bom. E você entra naquele automático, sabe? Mas é como se, nesses tempos de pressão, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo pra gente: eu não quero uma noiva correndo diante de mim. Eu quero alguém que sente diante de mim. Eu não quero alguém que entre num automático. Mas às vezes eu te coloco nesse lugar de pressão para extrair o que realmente tem dentro de você. Para que você reveja ou realinhe seu coração. Para que você entenda o meu amor e veja o quanto o seu amor é real. Para que você possa entender se eu sou ou não o número 1 para você. Então é a dificuldade, gente, que faz a gente realinhar. É a dificuldade, mais do que os tempos de bênção, mais do que os tempos de favor. E se a gente for sábio no amor, se a gente for sábio na fé, nós passaremos pelos tempos de pressão e faremos isso, mas também passaremos pelos tempos de bênção e faremos isso. Eu quero convidar você a estar mais consciente disso. Então, assim,
nos tempos de pressão, de dificuldade, de vento amargo, a gente realinha nosso coração e bênção. Mas quando tá tudo bem, a gente, beijo Jesus, tô fazendo tudo com você, por você, e a gente vai indo. E se, a partir de agora, com essa consciência, a gente nos tempos de favor, nos tempos de vento sul, a gente simplesmente sentasse e revisse as nossas motivações, e revisse as nossas prioridades, e não deixasse passar a oportunidade de crescer, mesmo no meio das bênçãos, sabe? E aí vamos pro 5:8 agora, tá? A gente vai caminhando aqui pra frente. O 5:8 diz assim: ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrarem o meu amado, o que dirão a ele? Digam que estou doente de amor. Olha que lindo isso. Lembra que eu disse pra você que as filhas de Jerusalém, essas personagens com quem a Sulamita tá falando, elas representam aqui as crentes sinceras, mas ainda imaturas. Então, é para elas que a noiva tá falando agora. Se vocês virem ele, digam que eu estou doente de amor. Gente, ela vai até gente mais imatura que ela, gente mais nova que ela, porque ela não tá conseguindo encontrar essa presença, ela não tá conseguindo sentir da mesma forma como sentia. E olha que humildade dessa donzela, a ponto de dizer: se vocês o virem, se vocês o encontrarem. Gente, presta atenção nisso. Quantas pessoas na igreja acabaram machucadas, acabaram feridas por causa das sentinelas, né? Nessa figura toda, talvez você teve uma liderança que te machucou, talvez você teve uma experiência amargosa no meio do corpo de Cristo. E quando as pessoas se machucam, às vezes o que elas fazem? Elas boicotam a igreja. Só que imagine comigo, eu quero que você veja essa figura do que essa donzela está nos mostrando. É como se essa donzela fosse alguém machucada, mas ainda assim ela vai lá na classe de novos convertidos da sua igreja, lá no Desescope chama Bases. Imagina ela entrando dentro do Bases, na classe de gente bem menos madura do que ela, e ela se coloca com um espírito ou com um coração ensinável, como que dizendo: eu posso receber algo de vocês. É como se ela estivesse dizendo: eu não estou ofendida com Deus. Eu vou receber da presença dele de qualquer pessoa que ele quiser enviar. De qualquer fonte que ele quiser usar para me ensinar, eu vou aprender. Então, duas coisas aqui, gente. Ela não se ofende pelo que aconteceu com ela. Porque seria fácil ela estar ofendida com o Senhor por ter permitido tudo isso que aconteceu no teste dela. Mas ela não está ofendida. E segunda, ela em um lugar de humildade. Ela vai até gente menos madura que ela e diz: se vocês virem, fale que eu continuo fazendo isso por amor. Eu continuo aqui por ele. E, gente, essa é uma frase que eu quero incentivar, eu quero juntos aqui, até na nossa oração final, eu quero que a gente confesse isso. Senhor, nós estamos aqui por amor. Nós estamos apaixonados. Nós te queremos mais do que qualquer outra coisa. Porque essa é a definição de estar apaixonado. Não sei se você já viveu ou de repente você não está apaixonado nesse momento, mas você tem alguém aí perto, às vezes a sua filha, seu filho, um adolescente da igreja. Quando a pessoa está apaixonada, você não tem noção. Ela só pensa no amor dela, ela só fala do amor dela. Ela pode ir falar de skate, mas ela vai dar um jeito de colocar o amor dela ali no meio. Porque o apaixonado é assim. O apaixonado, ele quer o objeto do seu amor mais do que qualquer outra coisa. Então, essa é a definição que nós precisamos buscar. Quando as coisas ficarem no nosso caminho, quando as coisas colocarem, meu irmão, no caminho entre você e Jesus, você tem que sentir essa dor. Jesus, eu quero mais de você e meu coração dói. Nós queremos o Senhor e nada vai ficar, nada vai se interpor nessa comunhão. Por isso, nós muitas vezes temos que nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de humildade, dizendo: olha, eu não estou encontrando nesse momento. Quantas vezes, no meio de uma dinâmica de culto, as pessoas esperam, pelo fato da gente ser pastor, né? As pessoas esperam: Val, você pode orar por mim? Douglas, você pode orar por mim? Mas quantas vezes eu já cheguei para algumas pessoas e falei assim: hoje você pode orar por mim? Eu simplesmente me sentei e recebi, porque nada pode se interpor entre mim e o meu amor. E
Eu sou como essa donzela, dizendo para as filhas de Jerusalém, se você ouvir, só diga que eu estou doente de amor. Se você o encontrar, não interessa qual vai ser o meio que ele vai usar, mas eu só quero ele. E aí as crentes imaturas, elas fazem duas perguntas para a noiva. E aí, vamos para o versículo 9. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ó você, das mulheres a mais linda? Presta atenção, grifa aí na sua Bíblia. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? Em essência, o que elas estão perguntando? Elas estão assim, viu? Por que você ama tanto esse rei? O que você vê nele que eu não tô vendo? Ela diz, eu tô apaixonada. Elas param e falam, calma. Por quê? Por que você ama tanto ele? O que ele tem de tão diferente? Ele acabou de retirar a presença dele de você, ô Sulamita. Você não tá vendo? Você não tá conseguindo achar ele. Ele permitiu que as sentinelas batessem em você. Por que você continua apaixonada? Por que você não tá com raiva dele? O que seu amado tem de tão especial assim? Mais do que qualquer outra pessoa? Talvez as pessoas mais imaturas, quando veem a gente experimentando esses testes de maturidade, elas olham pra gente e perguntam, por que você continua com tanto fervor? Por que você continua queimando? Cara, você tá passando por esse vale. Você perdeu um filho, você perdeu um marido, você tá passando por uma depressão. E você continua com esse amor, com esse fervor, por que você continua amando tanto? A primeira e a segunda pergunta, por que você o ama tanto? Gente, nós precisamos parar e olhar para isso. Ela vai aqui responder. E aqui, gente, tá a chave. Eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Porque aqui estão declarações da beleza do rei. Declarações da beleza que a gente pode aplicar para Jesus. E depois dessa declaração, essas filhas de Jerusalém vão ficar tão impressionadas que elas vão mudar a pergunta de por que você o ama tanto para mais ou menos assim, como é que nós podemos experimentar isso junto com você? Como é que nós podemos conhecer ele? Aonde nós podemos encontrá-lo? Quase como se elas dissessem, a gente quer o que você tem. A gente vê essa moça, essa donzela, dizendo às filhas de Jerusalém, e ela está dizendo também aos crentes mais imaturos, né? Crentes mais espiritualmente maturos, que talvez não entendam que ela continua apaixonada, mesmo quando ela teve um momento tão difícil. Ela continua queimando, ela continua doente de amor por causa de quem ele é. E sabe, gente, nós não queremos, anote isso, nós não queremos e não podemos deixar que os crentes passivos, eu vou falar assim, crente passivo, não sei se vai dar para entender, mas tem gente que tá queimando por Jesus e tem gente que não tá. E é nessa hora que esses, às vezes, irmãos vão aparecer e falar assim, cara, por que você continua nisso? Ele permitiu que tudo isso acontecesse com você, você não tá sentindo mais a presença dele, você foi ferida, machucada, tiraram sua autoridade. Por que você continua nisso? E eles vão começar a perguntar pra você e dizer, cara, não vale a pena, desiste disso. E nós não podemos permitir que esses crentes passivos, eu vou colocar dessa maneira, tirem de nós o nosso fervor, a nossa paixão. Pelo contrário, nós queremos ser como essa donzela que tinha uma chama de amor tão ardente dentro dela, a ponto dessas filhas de Jerusalém virarem no fim e falar assim, não, nós queremos isso que você tem. A verdade é que muitas vezes o que acontece é o contrário. Aqueles que estão embaixo acabam nos puxando para baixo, nos derrubando. Mas há um chamado do Espírito para que a sua fé, o seu amor, a sua devoção não fique só parada em você, mas para que ela transborde a ponto de puxar muitos para esse lugar. Então tem duas perguntas. O que tem no seu amado que faz você amá-lo mais do que qualquer outro? Então essa é a primeira. Então elas estão impressionadas com o amor da Sulamita. Então, depois
o que você vê nele que te torna tão firme? O que você vê nele que te torna tão estável? E aí, mais pra frente, a gente vai ver, volta comigo aqui agora, no versículo 10. A gente vai entrar no versículo 10, que é quando ela vai começar a explicar o porquê ela é como ela é, ok? Então vamos ler aí. O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é como o ouro mais puro. Os seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira, são negros como o corvo. Os seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joias. As suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Os seus braços são cilindros de ouro, como berilo neles engastado. O seu tronco é como mármore ou como marfim polido, adornado com safiras. As suas pernas são colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. A sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como cedros. A sua boca é a própria doçura. Ô, gente, que coisa mais linda. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado. Esse é o meu querido. Ó mulheres de Jerusalém. Gente, ela responde essa pergunta. O que é que tem nele para ele ser mais amado do que os outros? E aqui é um lugar onde nós precisamos parar e meditar. Aqui estão revelações poderosas sobre Jesus, sobre o Rei. E tem aí, acho que 10 afirmações. E como são muitas coisas, não cabia no tempo da aula. Mas se você quiser, você pode encontrar isso no site mikebickle.org. Acho que .org. Você coloca lá, Cântico dos Cânticos, e tem o handout em inglês para você se aperfeiçoar. Mas ela afirma sobre a cabeça, sobre o cabelo, sobre os olhos, sobre as bochechas, sobre os lábios, sobre as mãos, sobre o corpo, sobre as pernas, sobre a aparência. E ela termina dizendo, ele é totalmente desejável, ou ele é totalmente encantador, ele é deslumbrante. O meu amado, olha no 5:10, o meu amado se destaca. Tem uma versão que diz, ele é deslumbrante. A NVI fala, ele é radiante. Ele é mais ilustre entre 10.000. Ela está fascinada, ela está deslumbrada, o coração dela está cheio de admiração. As donzelas ainda não entenderam isso, mas a paixão dela se concentra nele. E ele e só ele é a razão. A razão dela amá-lo não são as circunstâncias favoráveis. A razão dela não amá-lo não são as dificuldades. Ela está nisso por ele. E então, ela coloca aqui, nessa descrição belíssima, né, sobre o noivo, essas particularidades, esses atributos da beleza do rei. E eu queria que você internalizasse ou pegasse aqui muito mais do que os símbolos, o que significa a cabeça como ouro, o que significa os cabelos negros. Mais do que isso, eu queria que você pegasse a essência do que o texto está nos ensinando. Nós precisamos meditar, nós precisamos colocar o nosso foco, nós precisamos conhecer e olhar a beleza de Jesus. Ela está apaixonada, não é só por causa de algo que ela ouviu. Ela está apaixonada por causa de algo que ela viu. Ela entende, ela conhece, ela perscrutou detalhes da personalidade e da beleza desse rei. E quando nós, preste atenção nisso, quando nós, crentes, mergulhamos no conhecimento de Deus, quando nós, cristãos, mergulhamos nos atributos de Deus, quando nós estudamos sobre Cristo na Escritura, o resultado, o fruto disso é nós ficarmos apaixonados. É conhecê-lo que faz a gente poder dizer, eu estou doente de amor.
Não é apenas, eu quero estar apaixonado por Jesus. Não, eu tô fazendo esse curso de Cantares Cavalo agora porque eu quero ficar apaixonado por Jesus. Não vai adiantar. Não é o mero querer que faz isso. Você precisa encher o seu coração e a sua mente com o conhecimento de quem Jesus é. Você precisa encher o seu coração e a sua mente com os atributos de Deus. E você vai ficar cada vez mais apaixonado. E não dá para fazer isso correndo. Pensa nos detalhes que essa noiva, que essa donzela descreveu aqui. Gente, ela tá falando da cor da pele. Ela tá falando como é a cabeça e os cabelos. E como os cabelos ondulam no vento. Ela comparou a cor do cabelo dele com as penas de uma ave. Com a cor das penas de uma ave. Ela conhece os olhos. Olha os olhos dele, como parece joias. As faces dele, ele tem um cheiro. Os lábios dele são de um jeito. Os braços têm um formato. O tronco é dessa maneira. As pernas são firmes. Ele é elegante. Isso mostra uma pessoa que observou, que contemplou, que parou para admirar. Não dá para fazer isso correndo. Você não pode conhecer Jesus naquela dinâmica que eu falei. Jesus, estou aqui fazendo as coisas por você. Um beijo. Estou correndo. Não dá. Quando você está ocupado, não dá. Não dá. É preciso tempo. É preciso contemplação. É preciso aprofundar o conhecimento de Deus. Mas às vezes a nossa vida está tão cheia. Às vezes a nossa agenda está tão cheia, a ponto da gente não ter tempo nem para meditar, nem 1 hora por dia, nem meia hora por dia para refletir. E sabe, a razão pela qual essa sulamita, é essa noiva, é porque ela está focada nesses atributos do rei. Gente, nós precisamos mergulhar fundo nisso. Eu já indiquei aqui na série alguns livros. Mas, por exemplo, você pode pegar O Conhecimento do Santo, que é um livro super conhecido do Tozer. Você pode pegar Excelências de Cristo. Você pode pegar o livro do Herman Bavinck, que fala sobre o conhecimento de Deus. Eu não sei, se você der um Google sobre livros que falam do conhecimento de Deus, você vai achar. Mas mais do que isso, enquanto você lê sua Bíblia, procure conhecê-lo. Procure parar e olhar a pele. Olhar a cabeça, olhar os cabelos. Como são os olhos. Como são as palavras. Como é a firmeza dele. Como é a doçura dele. Como ele trata aqueles a quem ele ama. O que ele faz em favor dos seus. Gente, nós precisamos colocar o nosso foco e buscar fundo conhecer a beleza de Cristo Jesus. Se você quiser, use esse trecho do capítulo 5, versículo 10 ao 16, use como fonte da sua oração e peça, Espírito Santo, me revela aqui o que você quis dizer com cada uma dessas coisas. Pegue um comentário bíblico sobre Cantares e explore. Não vai dar tempo da gente fazer tudo isso aqui. É muita coisa. Mas faça isso, sabe? Até você chegar nessa sentença que essa noiva chegou. Ele é completamente encantador. Ele é completamente belo. Esse é o meu amado. Esse é o meu amigo. E aí, a pergunta delas, vamos voltar para as mulheres de Jerusalém? Que diferença, no versículo 9, que diferença há entre o seu amado e qualquer outro? Que diferença há entre o seu amado para você nos obrigar a tal promessa? Que promessa é essa? A promessa de encontrá-lo. Ela disse assim, olha, eu os faço jurar se encontrarem o meu amado. Então, é a promessa de buscá-lo, de procurar por ele. Então, ela está perguntando assim, eu estou, claro, parafraseando aqui, tá? O que você viu nele para você nos colocar nessa posição
onde nós queremos conhecê-lo. Entendeu? Então, é basicamente isso. Ela está transmitindo ali um conhecimento desse rei, onde as donzelas, primeiro elas se perguntam, por que você está nisso mesmo, sendo que ele permitiu tudo isso com você? Mas depois que ela descreve, elas quase que dizem, nós queremos buscá-lo, nós queremos conhecê-lo, nós queremos ter o que você tem, nós queremos essa realidade na nossa vida. Gente, lembrando que ela ainda está no momento de pressão dela. Talvez você esteja pensando, não, é porque já acabou aqui, ele já apareceu, as sentinelas já não estão mais batendo nela. Não, ela continua no momento de pressão, no momento de teste. Ela está apaixonada, tá tudo indo mal, mas olha que loucura. O teste de maturidade dessa donzela está resultando numa mudança na dinâmica de vida dessas filhas de Jerusalém. Ouça o que o Espírito Santo vai dizer agora, através desse texto. Quando nós estamos passando por um momento de teste, por um momento de provação, não apenas algo está acontecendo dentro da gente, mas algo também está acontecendo com aqueles que estão ao nosso redor, assistindo a gente passar por esse momento, se a gente está respondendo corretamente. Não desperdice testes. Essa é uma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo desde o começo da minha depressão. Val, não desperdice. Sabe por quê? Porque o teste não afeta só a mim, afeta a todos que estão ao meu redor. Quantas pessoas passaram por provação, tentação, por dificuldades e simplesmente desperdiçaram porque desistiram, porque cederam ao pecado, porque desconfiaram da bondade de Deus. Nós não vamos desperdiçar. Nós estamos falando sério aqui, nós queremos ir fundo nisso, porque não é algo que vai afetar apenas o interior da nossa alma, mas outras pessoas estão nos observando enquanto nós estamos passando pelo teste. Quer a gente reconheça isso, quer a gente não reconheça isso, é uma verdade. As pessoas estão olhando. E se nós estamos aprofundando em Deus, mesmo nas dificuldades, elas vão vir e vão dizer como essas mulheres em Jerusalém. Como é que você está aí no fundo desse jeito? Sabendo que seu coração está doendo, sabendo que você está vivendo o que você está vivendo. Me explica, o que tem de diferente nesse seu amado? O que tem nele de tão especial que você não abandona mesmo diante disso? Eu quero conhecer o que você conhece. Eu quero viver o que você vive. Eu quero saber o que você sabe. É como se o fogo do nosso coração, nos momentos de teste, nos momentos de dificuldade, é como se ele se alastrasse e conseguisse incendiar mais corações ainda. Deus é mais glorificado nas nossas fraquezas. Deus é mais conhecido nas nossas fraquezas. Porque quando sou fraco, então sou forte. Eu tô ansiosa para a próxima aula. Eu tô ansiosa pra gente ver o que acontece depois dessa dinâmica toda. Desse teste de maturidade onde essa donzela passa por tantas coisas. O rei quebra o silêncio e a gente vai ver o amado falando. Finalmente, né? Ele vai falar e a gente viu que ele ficou em silêncio esse tempo todo. Ela tava lá, onde você tá? Eu tô procurando. Ei, vocês viram onde ele tá e tal. Se vocês encontrarem, fala que eu tô enferma de amor. Elas dizem, se encontrar, a gente vai dizer e tal. Tá nessa dinâmica, né? Mas ele quebra o silêncio. E é no 6... Eu vou só ler esse trechinho do 6:4, tá? Não, o 6:3. Primeiro. 6:2. Vamos no 2. O meu amado desceu ao seu jardim. Só aqui você já entendeu a simbologia, mas a gente vai falar mais na aula que vem. O que é o jardim? É o coração, é a nossa vida. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Presta atenção nessa simbologia. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Desculpa, gente. Ele descansa entre os lírios. E então ele vai falar. Como você é linda, minha querida. Bela como Jerusalém. Admirável como um exército e suas bandeiras. Eu vou continuar lendo, porque esse aqui é muito lindo. 5. É o noivo falando para ela. O rei falando para ela. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam.
Eu vou parar aqui. Nós vamos analisar isso na próxima aula. Ele dizendo, você passou no teste. Você é tão incrível quanto um exército com bandeiras. Você precisa desviar de mim os seus olhos, porque os seus olhos me dominaram. Eu quero terminar com isso. Todas as dificuldades, todos os exércitos do inferno não podem derrotar o Rei Jesus. E a única coisa que vence Jesus, que a gente vai colocar assim, que derrota, né? A única coisa que paralisa Jesus, nada pode paralisá-lo, mas a única coisa que pode deixá-lo paralisado, a única coisa que vence Jesus é o amor de uma noiva madura. É o amor dos crentes por ele. E eu quero convidar você nessa manhã. Talvez você está passando uma temporada de teste aí na sua vida. Talvez você está passando uma temporada muito difícil. Na verdade, acho que todos nós estamos passando temporadas difíceis, né? Eu acredito que esse é um momento no mundo onde as dificuldades estão aumentando, onde as dores estão aumentando. E a verdade é que muitas vezes a gente entende, muitas vezes a gente não entende. E na verdade nós não precisamos entender, nós precisamos responder. E é um convite do Espírito Santo aqui. E se a gente permanecer firme nesse momento de dificuldade, nesse momento de teste, o nosso amor, além de ser profundo, de ser mais intenso, vai impactar outras pessoas. E vai impactar o próprio rei, o próprio noivo. Jesus está esperando uma noiva madura. Uma noiva que não é balançada mais por qualquer coisa. E eu quero orar por graça, para que o Espírito nos ajude a vencer esse teste de maturidade. Para que a gente cresça no amor, para que o nosso coração continue pegando fogo, que a gente possa dizer, eu tô doente de amor. Para que outras pessoas sejam afetadas no momento da nossa dificuldade, para que elas vejam o que é que tem nesse seu amado. Ele é belo, ele é deslumbrante, ele é encantador, ele é incrível. Não tem ninguém mais doce do que ele, não tem ninguém melhor do que ele. Eu não trocaria ele pelos ventos das bênçãos, eu não trocaria. Vamos orar? Eu vou me despedir do pessoal do YouTube. Deus abençoe você, até a nossa próxima aula.